vai ser constante, mas o de ebulição vai variar, tá? Então lembre que eu não abordei isso aqui, mas eu vou abordar na prova. Então temos 4 gráficos: mistura eutética, mistura azeotrópica e uma mistura normal, em que nenhum dos pontos de fusão e os pontos de ebulição são constantes. Substância pura, os dois são constantes, tá? Então lembrando, né, acho que aqui também eu coloquei, nós temos as substâncias puras, elas são simples ou compostas. Então a gente vai ver substâncias puras, né? Daí quando a gente fala substância pura, a gente sempre fala substância, tá? Quando a substância ela é simples, eu só tenho um elemento químico: o oxigênio que a gente respira, o hidrogênio, cloro, tá? Fósforo. Agora, quando ela é formada por 2 ou mais elementos químicos, né? São diferentes, a gente tem uma substância pura composta. Tipo água. Pode falar? Tipo água. Tipo a água, né? Ela é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, certo? Então nós temos água pura, o gráfico vai ter tanto de ponto de fusão quanto de ebulição constante, e ela é uma substância composta, porque ela é composta por hidrogênio e oxigênio, tá? Em que proporção? 2 para 1, 2 átomos de hidrogênio para 1 oxigênio, certo? Beleza. Então, raramente na natureza a gente encontra substâncias puras, a gente encontra uma gama de substâncias misturadas. Então, a gente vai ter misturas homogêneas e misturas heterogêneas, que aqui entra a questão dos componentes, das fases que o sistema que a gente está analisando tem. Então, lembrando, ó, mistura homogênea, a gente não consegue enxergar nenhuma fase diferente, né? Que são aqui que dá para nós ver, ó, temos a fase da água, temos o gelo, que é a água no seu estado sólido, não dá para esquecer, então a gente tem o mesmo componente, e a gente tem o óleo, né? Óleo e água, eles se misturam, formando uma mistura heterogênea. Eles não são totalmente miscíveis, que nem o álcool e a água, né? A gente coloca os dois em qualquer proporção, a gente vai sempre ter uma mistura homogênea. Agora, quando a gente mistura o óleo e a água, a gente forma uma mistura heterogênea, certo? Eles não são totalmente solúveis um no outro. Então tá, lembramos disso aqui. Aqui eu vou passar. Deixa eu lembrar aqui. Ah, tá. Então, para fazer a primeira questão, eu vou voltar. Então, a primeira questão, a gente tem lá, né, mais ou menos isso daqui, né? Para saber o estado físico em que as substâncias estão. Para a gente saber os estados físicos que as substâncias estão, a gente tem que ter o ponto de fusão e o ponto de ebulição. E o exercício vai dar a temperatura que a gente quer trabalhar. Então, vamos analisar ali na primeira, tá? Indique o estado de agregação de cada substância da tabela, considerando que ela esteja em um ambiente de 25 graus Celsius a 1 atm. Então, a temperatura que a gente vai trabalhar no exercício é 25 graus Celsius. Eu vou projetar aqui a... 1 atm quer dizer 1 atmosfera. 1 atmosfera, exatamente, que é a nossa pressão a nível do mar, tá? Então, deixa eu pegar aqui a prova. Se tivesse 2 atm, seria 25? Ia mudar, podia ter 2 atm e 25 graus Celsius, tudo bem, mas ia mudar ponto de fusão, ia mudar ponto de ebulição, tá? Ia alterar todos os pontos. Mas daí nós Porque não chegamos assim, nessa parte ainda, não. E nós não vamos chegar. Por quê? Aqui ou lá na Austrália, os pontos de fusão têm que ser os mesmos, se as substâncias estão puras. Para ter o mesmo ponto de fusão, o mesmo ponto de ebulição, a gente tem que ter um ambiente controlado, tá? Então, todas as tabelas de livros, que são as nossas referências, elas vão estar nessas condições, tá? Se não tiver, o exercício vai trazer para vocês. A gente não tem como saber, tá? Então, eu quero saber a prova, tá? Certo, amigo? Deixa eu achar. Então, a gente tem que trabalhar a 25 graus Celsius, né? Então, qual é a mudança de estado físico quando a gente tem
a fusão. Só para a gente lembrar. A fusão ele torna sólido. Como? A fusão ele transforma em sólido. Em líquido. Quando a gente tem um líquido, passa para sólido, a gente tem a solidificação. Quando a gente tem, vamos só lembrar então aqui, ó, fazer um esqueminha aqui do lado. Então a gente tem quantos, de maneira geral, a gente estudou sólidos, líquidos e gasoso, né? Então se a gente tiver um aumento da temperatura, né, um processo que é dito endotérmico, tá? A gente vai ter aqui de sólido para líquido, né? Peguei o meu gelinho lá do freezer, deixei em cima da mesa. O que vai acontecer? Eu tenho duas temperaturas, né? Uma temperatura menor no gelo, que é próximo de zero, e a sala, por exemplo, está 20 graus Celsius. O que vai acontecer? Há um fluxo de energia que a gente chama de calor. Então, o gelo vai absorver calor do ambiente. Absorvendo calor, ele vai sofrer o processo de fusão, que é a passagem do sólido para o líquido, certo? Se eu continuar aquecendo, tipo, vou aquecer a água para o chimarrão, eu vou fornecer calor, né? E a jarra está fornecendo calor para a água, certo? Então a gente vai ter um processo que a gente chama de vaporização, é um processo geral, que é a passagem do líquido para o gasoso. Lembre que o processo de vaporização, dependendo da velocidade que esse processo ocorre, a gente tem 3 classificações. A gente tem evaporação, ebulição e calefação. Evaporação, choveu, né? Processo, está acontecendo o processo de evaporação, é um processo lento, por isso que vai estar molhado. Quando sair daqui, quem sabe o chão esteja mais sequinho, né? Então as moléculas elas estão passando para o estado gasoso de maneira lenta. Esse é o processo de evaporação. Processo de ebulição, a gente está aquecendo água no chimarrão. Quando vê próximo a 100 graus Celsius, começa a formação de bolhas. Esse é o processo de ebulição, ele é mais rápido que a evaporação. E a calefação é aquele processo em que cai uma gotinha de água quando eu estou cozinhando lá na boca do fogão, faz né? Um processo muito, muito rápido. Então, nós temos um processo de calefação quando é extremamente rápido, o processo de líquido para gasoso, tá? Agora, da mesma forma como o meu sistema, meu gelinho estava absorvendo o calor do meio, eu posso ter o contrário, processo exotérmico. Se o processo é exotérmico, quem vai liberar calor para o meio agora é aquela água que o gelinho, né, passou para o estado gasoso, ele que vai começar a liberar calor para o meio. Então, a gente vai ter a passagem do gás, do estado gasoso para o líquido. Como é que a gente chama isso aqui? Lembra? É o contrário. O contrário. Como é que são os nomes ao contrário? É solidificação. Solidificação é do líquido para o sólido, então solidificação. Se o outro é solidificação, vai ser liquidificação. Liquefação também. Liquefação. Ou condensação, tá? Liquefação. É as doidas. Tá? E aí temos mais um processo em que nós temos a passagem do sólido diretamente para o gasoso e do gasoso diretamente para o sólido, que é o que caiu na prova. Sublimação. Sublimação. Então, geralmente, passagem do sólido para o líquido, por gasoso, é sublimação. Às vezes, alguns autores do gasoso para o líquido usam o mesmo nome ou ressublimação, tá? Os dois estão corretos. Beleza? Então tá, vamos analisar agora a nossa prova. Tu tá gravando tudo, Silvia? Pô, você tá agora tu vai trocar de assunto, não? Pausa daí, depois tu manda lá no grupo. Tem que trabalhar com alta temperatura, 25 graus Celsius. E o exercício está pedindo qual é o estado físico, o estado de agregação dessas substâncias. Então, a gente vai analisar ponto de fusão e ponto de ebulição, certo? Então, o oxigênio, ó. O oxigênio, ele é gasoso. Se a gente for observar, não esqueçam, ó, vamos fazer aqui um gráfico. Aqui, 0 graus Celsius, tá? Para cá, a gente vai aumentando a temperatura, né? Então, vou passar aqui. Botar 50 graus Celsius, botar 100 graus Celsius.
Para cá, a gente vai diminuindo a temperatura. A gente vai para estados com temperatura negativa. Vou botar aqui, menos 50, menos 100. Dá para enxergar? Não, aqui eu vou vocês aqui são melhores. Tá? Então, se vocês têm dúvida de enxergar as temperaturas, façam um gráfico, façam um desenho para orientar. O cérebro processa melhor se a gente escrever, fazer esquemas, tá? Então vamos lá. Ponto de fusão. Fusão, passagem do sólido para o líquido, né? 25 graus Celsius é maior que essa temperatura? Sim. Então ele já passou pela fusão. A gente tem temperaturas negativas para o oxigênio, para o processo da passagem do líquido para o gasoso. Então ele já passou pelo estado gasoso. E 25 já foi atingido, né? 25 está bem para cá na escala, né? Então ele já também passou pelo estado gasoso. Então aqui, oxigênio é gasoso. Amônia, né? Amônia a menos 77 graus Celsius, a gente faz a passagem do sólido para o líquido. E do líquido para o estado gasoso, ela é feita a menos 33, está aqui mais ou menos. E a temperatura que a gente quer trabalhar está aqui, 25 graus Celsius. Então, a gente já passou pelo ponto de fusão, já passamos pelo ponto de ebulição, então ele está no estado gasoso também. Agora, metanol, né? Metanol, a temperatura de fusão é perto de menos 100, menos 97, certo? 25 é maior, então a gente já passou. Agora, o ponto de ebulição do metanol é 64, aqui mais ou menos, 64. A temperatura que a gente está trabalhando é 25 graus Celsius. A gente não atingiu o ponto de ebulição, certo? Se a gente não atingiu o ponto de ebulição, quer dizer que ele ficou no seu estado líquido, ele não passou para o estado gasoso. Então, o metanol a 25 graus Celsius é líquido. Todo mundo concorda? Sim. Bom, vamos lá. Acetona. Acetona também próximo de menos 100 é o ponto de fusão, então ela saiu do sólido e está no estado líquido. Bom, a temperatura de 25 graus Celsius é menor que a temperatura do ponto de ebulição, ou seja, não aconteceu a passagem do líquido para o estado gasoso. Ela também vai ser líquida a 25 graus Celsius. Mercúrio. Mercúrio. Já atingimos a temperatura de 25 graus Celsius, ela é maior, porém, o ponto de ebulição é 356. Então, ele também não atingiu o ponto de ebulição, não houve a passagem do líquido para o estado gasoso. Então, o mercúrio também é líquido, né? É o único metal líquido que a gente tem a temperatura ambiente. Agora, o alumínio. O alumínio, 660 para passar do estado sólido para o estado líquido. 25 graus Celsius está muito abaixo. Ainda a gente tem que aquecer muito esse sistema para chegar a 660 para promover a fusão do alumínio. E ainda tem que aquecer muito, muito mais para ele ir para o estado gasoso. Então, na temperatura de 25 graus Celsius, ele é sólido. Beleza? Então tá. Agora vamos para a letra B. Qual é a temperatura que a gente tem que trabalhar na letra B? Menos 100. Menos 100. E está perguntando o quê? Quais materiais são incorporados no estado sólido? Sólido. Menos 100 no estado sólido, tá? Então essa é a temperatura de trabalho. E depois submeter o alimento congelado a pressões muito baixas. Na temperatura de menos 197 graus Celsius, a água contida no alimento encontra-se na fase sólida. Com o abaixamento da pressão, passa diretamente para a fase de vapor. Então, a gente tinha uma fase que era sólida, e aí o processo de liofilização retira a água do alimento, utilizando a questão da pressão, o abaixamento da pressão. Com o abaixamento da pressão, o que acontece? O alimento, a água sai do alimento e ela passa diretamente para o estado gasoso. Como é que é o nome do processo que a gente chama gasoso para o líquido,
De sublimação. Como que a gente chama sólido, a passagem do sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido, Não, sem passar pelo estado líquido? Sublimação. Sublimação, né? Sublimação ou ressublimação na volta, beleza? Então tá. Então tá sendo então eliminado. A sinal afirmativa é correta. No processo de liofilização, a água passa por uma transformação química, produzindo hidrogênio e oxigênio, que são gases. E aí, o que está errado nessa questão? Aqui. A gente tem um processo o quê? A gente tem Físico. Como é que você sabe? porque não foi adicionado nada lá para ela se transformar. E ela é física por causa da liofilização. Porque ela A foi gente está só- trabalhando com água, né? Com água. Ela estava água no estado sólido, água no estado, foi para água para o estado de vapor, utilizando a pressão. A gente está trabalhando com a mesma substância. Não houve uma transformação química, senão teria uma mudança de substâncias, que é o que o exercício quis fazer, ó. Produzindo hidrogênio e oxigênio. A gente pode decompor a água em oxigênio e hidrogênio, perfeito, é um processo físico, mas nesse contexto aqui, né, em que a gente só teve a parte físico, ok, é um processo físico conhecido como evaporação. Mas ela não evapora porque eles tiram a água com o vácuo. Mas é evaporação também. Evaporação passa de qual estado para qual estado? Evaporação líquido para gasoso. Líquido para gasoso. Aqui o exercício afirmou com toda certeza, ó, passa diretamente para essa fase de vapor. Então ele não passa pelo estado líquido, tá? Então não pode ser evaporação, beleza? Mas o processo físico ele tá certo, o que está errado é evaporação, porque a gente tem a passagem diretamente do sólido para o estado de vapor. C. Quando tem água líquida, então nessa parte da água líquida a gente tem um cloreto de sódio dissolvido. Então a gente tem aqui H2O mais NaCl dissolvido. Como é que eu boto aqui? Aquoso, tá no meio aquoso, tá? Além disso, a gente tem cloreto de sódio não dissolvido. Vocês sabem, por exemplo, assim, ó, tem alguém chorando, vamos preparar uma aguinha com açúcar, né? Aí a pessoa vai lá, bota um pouquinho de açúcar, mexe, tá. Não, mas acho que tá pouquinho açúcar. Vamos acalmar bem essa pessoa. Aí bota um tantão. Aí solubiliza um ponto. E aí, atingiu aquele ponto, não solubiliza mais. Vai para o fundo. É isso que acontece com sal aqui. Mesma coisa. Então aqui, eu saturei o meio da água líquida e o NaCl foi para o fundo do recipiente. Então ele está no estado sólido, tá? Então temos ali cloreto não dissolvido, 2 cubos de gelo. E o cubinho de gelo aqui. E os gases nitrogênio e oxigênio não dissolvido na água. Então os gases estão aqui nessa parte do ar, né? Então a gente vai ter oxigênio e nitrogênio aqui, certo? Beleza. Então vamos lá. Pergunta número de fases desse sistema. Então a gente tem uma fase que é composta pelo ar, que temos oxigênio e nitrogênio, uma fase do gelo, uma fase da água líquida e uma fase da água sólida, certo? Então a gente tem 4 fases. 4 fases. E pede o número de componentes. Então a gente tem aqui na fase gasosa, oxigênio e nitrogênio, 2 componentes. Na fase líquida, a gente tem água e sal de cozinha, mais 2 componentes, 4. Gelo é um componente? Não, porque é água. A água no estado sólido, não podemos esquecer disso. Então a gente tem o mesmo componente aqui. E aqui a gente tem o NaCl. Ele está em fases diferentes, mas é o mesmo componente que está solubilizado aqui na água, tá? Então a gente tem 4 componentes, que são oxigênio, nitrogênio, água e NaCl, tá? Letra A é a nossa resposta. Alguma outra coisa? D. Silvia. É uma... Considere as afirmações a seguir. Vou começar por baixo, tá? Número 3. A mudança de estado gasoso para o líquido ocorre com a liberação de calor. Então, vejam. A gente está saindo do estado gasoso e está passando para o estado líquido.
esse sistema ele vai ter que liberar calor para o meio. Então, é um processo exotérmico. Processo exotérmico ocorre com a liberação de calor, tá? Então tá certo. Então, processo exotérmico, eu tenho um sistema e ele está liberando calor para o meio. No caso, meu sistema é a água, eu acho, né? A mudança do estado gasoso para o líquido ocorre com a liberação de calor. Liberação de calor, vocês podem colocar entre parênteses que é um processo exotérmico. Certo? Vamos lá. 2. Considere a mudança de estado. Cânfora no estado sólido e ela foi para o estado gasoso, ou seja, nós não passamos para pelo estado líquido. Essa mudança de estado é um fenômeno endotérmico. Então, o que a gente fez? Saímos do estado sólido, eu estou analisando a cânfora no estado sólido. Meu sistema é a cânfora, saiu do estado sólido e foi lá diretamente para o estado gasoso. Ela teve que absorver calor para fazer essa passagem, certo? Se ela absorve calor, o processo é endotérmico, então absorve calor. O meu referencial aqui é sempre o sistema que eu estou analisando. No caso, vai ser a cânfora sólida, tá? Beleza. Então, a 2 também está correta. Número 1. Solidificação é a passagem de um material do estado líquido para o estado sólido. Então, aqui, ó, a gente está falando sobre a solidificação. Diz que é a passagem do estado líquido para o estado sólido. Esse é o nome do processo do líquido para o sólido? Solidificação? Sim, até aí está correto. Para fazer essa passagem do líquido para o sólido, o que o sistema tem que fazer? Resfriar. Tem que resfriar, ou seja, ele tem que liberar calor do sistema para o ambiente, correto? Então tá. Se eu libero o calor do sistema para o ambiente, o processo ele é endotérmico ou exotérmico? Exotérmico. Então vamos lá. Solidificação é a passagem de um material do estado líquido para o sólido, ok, correto. O processo ocorre quando o material é resfriado, sim. Caracterizando um fenômeno endotérmico? Não, é um fenômeno exotérmico. O endotérmico ele ganha calor. E isso ganha do ambiente, tá? Então, o que está errado na número 1 é somente o processo endotérmico. Ele é 28 nêutrons e 29 elétrons. Beleza, pode-se afirmar o quê? Então, o que a gente nota, né? Número de prótons, quando ele está no estado neutro, vai ser igual ao número de elétrons. Nesse caso, a gente tem número de elétrons diferente do número de prótons. O que aconteceu aqui? A gente perdeu um elétron, concorda comigo? Beleza. Se eu perdi um elétron, eu formei um cátion ou eu formei um ânion? Pois é. Quando perde elétron, ele é o ânion. E quando ganha, é o cátion. Contrário. Então, Quando eu ele perco um elétron, eu formo um cátion. Porque uma partícula positiva lá do núcleo, o próton, ficou sem ser neutralizado, tá? Então, eu formo um cátion. Se eu perdi um elétron, eu formo um cátion monovalente. Quer dizer que eu formei somente uma carga positiva, certo? Então, aqui, ó, eu tenho um número atômico, um número de prótons e eu tenho um número de nêutrons. Se eu somar número de prótons, que é o número atômico, mais o número de nêutrons, eu tenho quem? Meu número de massa. Então, se eu somar 28 com 30, eu tenho meu número de massa, que vai ser 58. Acertei. Então, tá. Vamos para as alternativas também. Mas qual é a diferença do 3 para o 4? Ele perdeu um elétron. Ele tem... Não, ele ganhou um nêutron, mas só que Isso. nêutron não ganha. Neutro é neutro. A carga vai ser a mesma. O que vai mudar? O número de massa. Porque o número de massa é número atômico mais nêutron, tá? Entendeste? Não. Ó, o número atômico é 20 aqui, Sim. certo? O O número de atômico não muda. nêutrons aqui seria 40. Então, um cálcio ele teria número de massa 40 e o outro cálcio teria número de massa 41. Ah, por que ele é 41 e o outro é 40? Porque ele tem um neutro a mais. Ah, por que ele tem um neutro?
Porque nós temos isótopos na natureza. E os isótopos, o que vai mudar é o número de nêutrons. Tá? Lembram dos isótopos? Isótopos, mesmo número atômico, porém o número de massa, ele é diferente. O número de massa é diferente. Por quê? Porque lá no núcleo entrou mais nêutrons, tá? É isso. Então a gente tem um cálcio de outro tipo. Isso, de outro tipo, digamos assim. O tipo de um nêutron a mais, tá? Lá no núcleo. Núcleo, prótons e nêutrons, tá? Sim. 5. Nós temos que elemento químico aqui? Flúor. Número atômico 17. O flúor é 9, né? Então é o cloro. Esse aqui é o cloro. Ah, E aí, estado neutro ou não? Não. Ele ganhou um elétron, então ele é um aninho. Ânion. Um ânion monovalente, porque só tem uma única carga, tá? Então vamos lá. Vamos para as nossas alternativas. Em relação às espécies químicas monoatômicas apresentadas na tabela, se pode se afirmar. Então acompanhe aí que eu não tenho a tabela ali, tá? Número 5, a gente tem o cloro, um ânion monovalente. Ele é um cátion? Não, ele é um ânion monovalente. Então, risquem aí, essa informação está errada. Letra B, nós temos, diz que o número 3 é um ânion. Não, ele não é um ânion, né? Porque ninguém perdeu, ninguém ganhou elétrons. Ele está no estado neutro. Nós não temos íons aqui, tá? Ninguém ganhou, né? Ele está no estado neutro, pode escrever. C. 2 é eletricamente neutro. Número 2, a gente tem o magnésio 2+. Então, a gente tem um cátion bivalente, tá? Não está no estado neutro. Vocês marcaram qual aqui? Esqueci de apontar. Eu D. tinha trocado. Então eu não. D? Eu fiz a D. Vamos ver então agora. 3 e 4. 3 e 4 diz que são de um mesmo elemento químico. O 3 e o 4 pertencem a quem? É o cálcio? É o cálcio. É o mesmo elemento químico? É o mesmo, só que ele muda a massa dele, mas ele continua sendo o mesmo. Isso, eles são isótopos. Se eles são isótopos, ele tem o mesmo número de prótons, eles pertencem ao mesmo elemento químico. Porque quem dá a identidade do elemento químico é o número de prótons, que a gente chama de número atômico. Então a letra D que é a correta. Mas o que está errado na letra E? Ela diz que 1 e 2 não são isótopos. Quem é 1 e 2? Magnésio? É o magnésio. A gente tem o magnésio e o cátion magnésio. É o mesmo elemento químico. Eles são isótopos. O número de prótons é igual. A gente tem o número de prótons 12, o magnésio, o cátion magnésio também vai ter o mesmo número de prótons. A gente não modifica o número de prótons. Se o Y tem massa 29 e 13. Vocês viram? Sim. Que o número de massa sempre vai ser maior que o número atômico, né? Porque o número de massa tem o número atômico mais o número de nêutrons. Então, vocês não podem confundir que o número de massa é o 29, certo? Se X ele é isóbaro de Y, eles têm o mesmo número de massa. Isóbaros. Lembra que a prof destaca ainda a letra A, isso, igual ao número de massa, certo? Então, o X tem, o Y tem 29, o número de massa, 13. Então vamos ler de novo. Um átomo X é isóbaro de Y e possui 14 nêutrons. Então, o X, ele possui 14 nêutrons, tá? O número de elétrons no último nível que o X possui é... Tá, vamos lá. Então... quer saber referente ao X, a distribuição eletrônica. E ele quer saber, ó, o último nível, é a última camada. Então, aqui a gente tem que lembrar que nós temos a distribuição por níveis e subníveis. Distribuição por nível é a camada K, o nível 1, camada L, nível 2, tá? E os subníveis é a distribuição 1S2, 2S2, tá? A gente tem que diferenciar esses dois. Aqui ele está falando de nível, então ele está falando por camada, tá? Bom, para eu saber a distribuição eletrônica, eu tenho que saber quantos elétrons eu tenho que distribuir. No caso, vocês distribuíram quantos elétrons aqui?
15. Como é que vocês descobrem o número atômico? 14. Massa menos o número de nêutrons. Então, 29 menos 14 vai dar 15. Certo? Então, tá. Vamos lá. Vocês podem fazer a distribuição por Linus Pauling. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p... é o fósforo? Então, aqui tem 10, 12, 3p3. Concordam comigo? Se a gente tem um número atômico 15, a gente sabe que é o fósforo. Se eu pegar aqui, ó, o último subnível dele, 3p3, ele está no terceiro período na família P3. Começamos com P1, ali o boro, P2, carbono, P3, nitrogênio. Estão acompanhando aí a tabela? Sim. Então tá, e é o grupo dos P's. O P6 será os gases nobres, tá? Beleza. Então ele quer saber o quê? O número de elétrons no último nível. Então aqui, que eu destaquei, é o subnível energético, mais energético, tá? Ele quer por nível, não por subnível. Então, na primeira camada, ó, eu tenho camada K, que é a primeira, eu tenho 2 elétrons, certo? Na segunda camada, eu tenho aqui que juntar esses dois subníveis. KL, na segunda, né? Nós temos 8 elétrons. Na terceira, KLM, que é a terceira camada, a gente tem quantos elétrons? 5. Tem que somar os dois subníveis, tá? Então, a alternativa D é a correta. Acertei sem querer. Não, tem que ser consciente, né? Fechou? Eu fiz as coisas tudo, mas eu não entendo. Elétrons no terceiro nível energético. Terceiro nível energético é a terceira camada. Então, vamos fazer a distribuição lá para o Linus Pauling, tá? Então, o enxofre, ele tem número atômico igual a 16, isso? Então, eu vou distribuir 16 elétrons. Como foi que eu cheguei nesse? Então, aqui, tenho 10, 12. Quanto que vai dar aqui o P? Isso? Terminou assim? Ah, eu não fiz assim, não. Como é que vocês fizeram? Eu contei a qual camada que era. 16, tá certo? É isso aí. Tá. Então, agora a gente vai fazer a distribuição por camadas. Então, ó, a primeira camada vai ter... Eu não vou escrever, tá? Vai ter 2 elétrons. Segunda camada, vou somar esses dois subníveis. Vai ter 8. Na terceira camada, que é justamente o que ele quer, eu vou ter quantos elétrons? 6. 6. Então, não pode ser a letra A, porque a terceira camada tem 6 elétrons. A gente tem que ter 16, certo? Não pode ser a letra A. Concordam comigo? Tá. Vamos continuar usando essa daí. Aí, nós temos agora o níquel. Vou apagar aqui, tá? O níquel, o número atômico dele é... Quantos elétrons eu vou ter que distribuir no níquel? Que eu tenho aqui? 28. 28? Distribuíram 28 elétrons aí? Sim. Então, vamos para o níquel. Vai ficar 3p6. Então, aqui vai ficar 20. 3p6. Aí, depois vem o quê? 4s2, ficou 20. E depois vai vir o quê? 3d. Como é que ficou a distribuição aqui? Terminamos em quê? Não fizeram a distribuição? Não, não fizeram. Então tá, se vocês fossem lá no diagrama de Linus Pauling, 3D, 8. Se vocês observarem o níquel ali na tabela, aqueles elementos de transição, deixa eu ver se eu tenho aqui. Tá, então vamos ver aqui, ó. Os elementos de transição são esses aqui, certo? Aí são os elementos do bloco D. Então a gente tem D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7 e o níquel vai ser o D8. Então a gente vai terminar com a distribuição em D8, tá, galera? Então tá, vamos ver, ele quer saber no terceiro nível. Fizemos a distribuição, vamos pegar os subníveis da terceira camada.
Então, na terceira camada eu tenho aqui eu tenho quantos elétrons? 8. 8 elétrons. E aqui eu também tenho uma terceira camada. Observem que a última camada é a 4s2, certo? Então, o 3D, ele também está na terceira camada. E aqui vai ter 8 elétrons. Somando 2, 8. Com mais 8 vai dar o quê? 16 elétrons no terceiro nível, na terceira camada. Na quarta camada, eu vou ter 2 elétrons, tá? Entenderam? Por que não pode ser o zinco? O zinco, o número atômico dele é 30, né? Então, ó, vamos botar aqui o zinco. Então, tem 2 elétrons a mais que o níquel. Lá na família, ele está na família D10, né? Então, ele vai ter que terminar em D10. Concordam comigo? Olhem na tabela periódica. Ele está na família D10. Então, ele tem que ter 30 elétrons, vai terminar em D10. Aonde que eu tenho aqui, ó? Na terceira camada eu tenho 8 elétrons, mas agora eu coloquei mais 2 elétrons na terceira camada. Então, vai ficar com 18. E ele quer 16, então não pode ser o zinco, tá? Se vocês forem fazendo, não vou fazer tudo para a gente ganhar tempo. O bromo também vai ter 18 elétrons e o zircônio também, tá? Então, o único que vai fechar é o níquel. Entenderam como é que faz esse exercício, certo? Tá. Agora, escreva a configuração eletrônica do cátion bivalente obtido... tá. Então, a gente tem aqui, ó. O ferro, o número atômico dele é 26. Ele tem a distribuição desse ferro aí? Cátion bivalente? É. Cátion bivalente é quando ele perde 2 elétrons. Isso, então ele vai ficar com uma carga Negativa. positiva. Vai formar um cátion bivalente, tá? Perdeu 2 elétrons. Então, aqui vocês têm que ter um cuidado especial, porque eles estão lá, o ferro está lá nos metais de transição. Então, a dica é: façam a distribuição eletrônica para o ferro eletricamente neutro, tá? Vamos distribuir 26 elétrons primeiro, certo? Vamos lá. Vocês fizeram? Sim. Então, aqui tem 10, 20, são 26, 42. E vai ficar em 3D? 3D6, termina? Sim. Tá. Então, prestem atenção aqui, que aqui tem uma pegadinha, tá? Essa é a distribuição do ferro no seu estado neutro. Aí, a gente tem que fazer a distribuição do cátion bivalente. Da onde que sairão os elétrons para fazer a distribuição do cátion ferro? Última camada. Da última camada. Aonde está a última camada aqui? Qual é a última camada? 4s2. Então, ele tem 4 camadas. Os elétrons sairão da última camada. Identifique, a última camada é essa daqui. Ela não coincide com o subnível, o último subnível que a gente escreveu, que é o mais energético. Então, os elétrons vão sair daqui. Quantos elétrons? 2. Então, essa camada vai parar de existir. E aí, a distribuição eletrônica agora vai terminar, tirando esse aqui, vai ficar 3p6, 3d6, tá? Para o 2 mais. Entenderam? Aqui tem que cuidar. Então, quando vocês têm que fazer a distribuição, quando a gente tem ânions, é só somar os elétrons, tá? Normal. Agora, quando vocês têm cátions, principalmente ali nos metais da transição, façam a distribuição para ele neutro, e aí depois vocês observem, tem que sair da última camada, porque não está em ordem, tá? A última camada foi embora. E aí, o que vocês colocaram aqui falando disso? Eu coloquei a letra D. Que era pra colocar a alternativa errada, né? A
Afirmativa errada. Isso. Afirmativa errada. Foi, eu pensando que essa era certa e acertei. Qual que vocês colocaram aqui? Eu coloquei a letra D. E? O que mais? E. Eu coloquei A. Ah, e tá. Vamos ver então. A Tamira chamou a atenção. É a afirmativa errada, tá? Então o elemento 1, que é o fósforo, ele é um não metal? Sim, ele é um não metal. Os não metais estão lá